noite, senhoras e senhores, boa noite, amantes da velocidade, tudo bacana? Estão se cuidando, lavando as mãos, passando álcool gel, usando a máscara? Isso aí, precisamos nos cuidar para a gente manter aí a nossa higiene e voltarmos às provas o quanto antes. Hoje, Fora das Pistas, vai entrevistar um piloto da Força Livre Dianteira, também mais um da Força Livre Dianteira. Mas antes, a Metal Horse, que tem várias peças, mas várias peças mesmo de alta performance, turbina, nipples, mangotes, shark tank, cintos, bancos, e está com uma promoção da quarentena. Então entre no site da Metal Horse e acompanhe aí os produtos que estão com preço bem bacana para você montar o seu carro aí. Hoje eu vou conversar com um cara lá do Oeste Catarinense que tem uma história brilhante na Força Livre Dianteira. E vamos falar com ele agora. Boa noite, Ayrton Carraro, tudo bem? Como é que tá, Jaquinho? Tudo bem? Tudo certo por aí? Aqui tá tudo certo. Podemos dizer que está tudo certo, né? Não pegamos a doença, estamos aí trabalhando, estamos aí continuando o programa. Para nós é um prazer mesmo poder contar um pouquinho da história do homem aí que teve grandes momentos na Força Livre Dianteira. É um prazer estar contigo, um prazer assim imenso contar um pouco da minha história e levar um pouco do nosso conhecimento a todos, né? Isso é que nos deixa feliz. Ayrton, para nós começarmos esse bate-papo aqui, nesta terça-feira no programa, mais de 20 anos de arrancada. Já andou em várias categorias. Mas como se deu o início de tudo? Uma dúvida, é verdade que você começou com um Fusca? Cara do céu, isso aí, você vai ficar doido com isso, cara. Eu tinha 16 anos, cara. 16 anos de idade. E a minha mãe, minha finada mãe, ela não gostava que eu fazia isso. E eu acabei montando numa oficina mecânica do Gonçalves. Ele gostava muito deles, nossa, parceirão com a turma lá. E a gente eu acabei fazendo um motor grande, com 248, câmbio, tudo. Então, eu chegava na sexta-feira à noite, tinha os racha, nós tínhamos um local aqui, tinha uma reta, e eu botava esse motor e esse câmbio e ia fazer os pega lá. E ali começou a me aquecer muito, de querer fazer as provas de arrancada. Então, eu chegava, fazia as arrancadas na sexta, para mim poder ir trabalhar na segunda-feira, eu tinha que no domingo ou no sábado deixar o carro já lá com os piá botar de volta no lugar, porque minha mãe não sabia o que eu estava fazendo. Cara, era demais, velho. E daí nós ia fazer os pega. Começou com o Fusca, então? Comecei com o Fusca. Na realidade, se nós for mais antes, eu corri de mobilete, fiz kart. Cara, eu já era bem doido. Pra você ter uma ideia, tinha uma mobilete, nós fazia a prova dentro das pistas de kart, com as mobiletes. Então a gente já era... o negócio era bem doido mesmo, sabe? Não tem, quem tá no mundo da arrancada, o cara tem que ter alguma coisa diferente. Ele não pode ser normal. O normal não anda. O normal mais se cuida do que se atreve. Então, se o cara tem que ser anormal, porque ele tem que ser um pouco mais atrevido e andar acima do limite. Senão a coisa não anda. É verdade. Mas depois do Fusca veio o Passat, Pointer, GTS, um dos primeiros GTS do oeste do estado que eu sei, com 4 em 1 e tudo mais. Cara, tu levantou as histórias mesmo, hein? Verdade. Aquele Passat Pointer, cara, era animal. Animal mesmo. Fez história. Fez muita história, cara. Muita história. Bom, saí do Fusca, fui para ele. Cara, nossa, fazia problemas aqui dentro da cidade. Causava problemas aqui dentro da cidade. Já tinha uma época, quando eu tinha o Fusca, você tem uma ideia, na época do Gurgel, que a polícia militar tinha o Gurgel. Cara, eu não conseguia sair da minha casa. Eles se escondiam atrás de uma moita que tinha lá para mim sair com o carro para eles me pegar. Eu tinha que ficar em casa. Eu saía de a pé com os meus amigos, ia de a pé daí para as noitadas e tal. Cara, era muito top. A gente sofria muito, mas era feliz. Quando você começou a correr profissionalmente, por que a escolha direto na Força Livre Dianteira? Na realidade, eu tinha depois do Pointer veio um Gol GTS. Tá? Eu comprei um Gol GTS. Eu turbinei ele, nitrei ele na Auto Street, lá de Curitiba. Não sei se você conhece a Auto Street até um tempo atrás. Não sei se ainda está andando o pessoal lá. Nossa, eu gosto muito do pessoal ali.
E aquele carro me trouxe muito mais adrenalina, né? Nós temos um problema, os turbeiros têm um problema, que você coloca a pressão e depois de um tempo acha que aquilo é pouco, quer mais. E aí tu vem dando mais pressão. E aí o meu carro era muito rápido na época, sabe? Assim, muito bom mesmo. Só que chegou um ponto quando eu comecei a ver a arrancada mesmo, comecei a visualizar e fui assistir. Pra você ter uma ideia, o primeiro carro que eu vi foi que mexeu comigo. Foi em Erechim, Thiago. O Thiago, ele tinha um Força Livre branco. Ah, agora não me esqueço. Quem? Thiago Flores. O Thiago Flores tinha um Força Livre branco. Ali, quando eu fui naquela prova lá em Erechim, eu vi aquele Força Livre branco, eu voltei para casa e falei, chega, vou montar um Força Livre para mim e quero andar também nesse negócio. E aí, cara, eu entrei dentro disso aí, tive vários preparadores, assim. Na verdade, a minha vida aconteceu mais foi com 2 preparadores, né? Foi o Jorginho que começou o meu Força Livre, e ali eu sofri, cara, você não tem ideia do que eu sofri, mas também porque eu me diverti. Tinha épocas, olha só a loucura, tinha épocas que a gente ia viajar para o Rio Grande do Sul, eu andei muito no Rio Grande do Sul, mas muito mesmo. Eu nunca me esqueço, a gente fazia provas noturnas, tipo em Júlio de Castilho ali, e ia até Cascavel no domingo para andar de novo. Será que o cara gostava disso? E a gente não fez uma vez, duas. A gente fazia isso direto. E era assim, um dia sim, um dia também. Um dia sim, um dia também. Então a gente sempre estava andando. Sempre andando mesmo. Olha, histórias malucas. Mas você sempre foi o competidor que chegava para ganhar. Chegou para ganhar. Como é que era o Ayrton Carraro com seus concorrentes nas provas? Como é que era o Ayrton nas suas provas? Cara, eu sempre me resguardei um pouco em primeiro descobrir o que eles tinham, né? E daí a gente conversava. Mas, cara, se o cara chegar para mim que diz que vai para uma prova de arrancada para passear, cara, ali não é lugar para passear, não, cara. Ali é lugar aonde que a criança chora e o pai manda. Ali o negócio não tem conversa, cara. Ali o cara botou do lado, esquece. Esquece. O fora das pistas, assim, é muito bom. Agora, dentro, cara, o dentro não tem conversa. Ali o cara quer ganhar. Então você ia lá descobrir e tal. E eu fiz muitas amizades, cara. Eu gosto muito. Se eu começar a citar nomes aqui, nós vamos para uma lista gigante, sabe? Teve muitas provas memoráveis, assim, que a gente fez e a gente aprendeu muito, cara. Assim, ó, eu aprendi muito com os caras que estavam acima de mim, sabe? Isso que era muito bom, porque eles vinham e ensinavam. Então, como eles vinham e ensinavam, eu ganhei esse espírito e eu ensinava quem vinha depois de mim, sabe? A gente tinha o espírito da competição, mas a gente ensinava. Mas uma coisa eu nunca me esqueci do meu preparador, o primeiro preparador, Jorginho, falou para mim, Ayrton, o gato ensinou tudo pro tigre, menos pular de costa. Então a gente podia passar tudo menos o último detalhe. Então a gente conversava muito e era muito bom, sabe? Eu sinto muito saudade disso, Jaquim. Sabe assim, muito, muito, porque tu, que nem hoje eu não estou envolvido como eu era antes, sabe? Com os pilotos diariamente, com tudo e tal. A gente vive um pouco mais resguardado, né? Então, por isso, o meu espírito de estar junto com eles é sempre. Me liga, eu converso e tal. Mas eu não estou vivendo aquilo que eu vivia antes, derrubar um câmbio, trocar motor, pega ajuda daqui, vem daqui e tal. Então, isso eu não tô mais. Eu sinto saudade disso, sabe? É uma coisa que eu sinto muito saudade. Você comentou agora aí sobre escutar alguns pilotos mais velhos, dar incentivo e falar com os pilotos mais novos, mas você teve aí puxadas ao lado de grandes nomes na arrancada, como Cacá Daúde, Everson Camargo, Amboni, Luciano Nichetti, entre tantos outros pilotos aí que você puxou lado a lado. Mas você tinha um grande problema, que era tentar, ou não era um problema, era uma questão que não conseguia, fazer um bom 60 pés. E uma vez você usou de uma estratégia, né? Uma estratégia que na época era até uma loucura, essa estratégia. Você falou para o teu preparador, assim, ó, vou tentar fazer isso. Que estratégia foi essa? Cara, assim, ó, e tu esqueceu de um nome aqui. Tem 2 nomes aí no meio disso aí tudo. Tem o Dr. Dejair Pazini. Opa, verdade. Esse me ensinou muita coisa. Cara, o doutor chegava para mim, conversava comigo, me tranquilizava. Cara, assim, ó, o doutor era um paizão, assim. Por mais que nós tínhamos rivalidade, mas a gente era, cara, ele era um paizão, porque ele conversava, sabe? Então, ele sempre foi aquele grande homem que ele é até hoje, sabe? E Sérgio Ganga, Sapinho. Opa, Então, verdade.
Mas tem muito mais gente aí se eu colocar o nome. O Everson, então, nem dá para falar. O Japim era terrível, cara. E ele era um problema meu. O cara, ele sempre era muito rápido nos 60 pés. E eu ia conversar com ele e ele não largava tudo que tinha para dizer, o que ele falava. Daí, no meio dessas conversas, um dia eu cheguei pro Jax, né? Falei, Jax, eu vou tentar empurrar de primeira para segunda sem pisar na embreagem. Cara, nós estamos falando de um câmbio que não tinha luva apropriada, não tinha garfo apropriado. Cara, estamos falando que não existia nada disso. E falar um negócio desse, os caras ficavam doidos contigo. Porque vai quebrar tudo e tal. E normalmente quebrava tudo. Só que nós tínhamos naquela época, um câmbio que eu tinha feito no Bertolotti. E, cara, Bertolotti, acho que se eu não me engano, o cara de Porto Alegre. Cara, o câmbio do cara era fenomenal. Sabe? Estava muito atualizado para a época, as engrenagens eram muito boas. E eu tentei uma vez, não deu muito certo, porque eu tinha que encaixar um limite certo de giro. E na segunda vez que foi, o troço já veio lá para baixo, lá, e os caras começavam a ficar loucos. E daí, cara, e assim, foi muito tempo. Até que um dia, nós conversando, se não me engano, foi com o Amboni, cara. Foi com o Amboni, porque o Amboni queria saber como é que eu fazia. E daí, nas meias dessas conversas, eu expliquei mais ou menos para ele como é que eu fazia. Ele não assimilou, mas acreditou, sabe, assim. E aí foi. E nós tínhamos uma diferença que o nosso câmbio naquela época não era mais alongado, era mais escalonado. Então, quer dizer que me dava a condição de eu fazer aquela troca de marcha mais rápida e dava o pulo do gato sempre no pessoal. Mas assim, cara, eu tenho muita saudade deles, cara. Do Kaká, do Sapinho, cara, do Joãozinho, do Everson, então, o japonês tá louco. O japonês ele é fora da curva. O japonês é fora da curva. Ele é o cara que não tinha tanto equipamento, mas fazia o negócio funcionar, sabe? Então, o japonês era muito top também. Érico, bom, você comentou aí sobre grandes puxadas ao lado desses grandes ícones da arrancada nacional na Força Livre dianteira. Força Livre tração dianteira, que era na época. Mas, nessa proeza que você fez aí de engatar de 1 para 2 sem pisar na embreagem, qual foi a parcial dos 60 pés que veio? Qual foi o número? Como foi? Na época? Na época, claro. Cara, assim, ó, na época baixou acho que uns 300 milésimos, assim, eu acho um negócio assim, um pouco mais, talvez, não tô lembrado, eu sei que era bastante diferença, sabe? Daí, como a gente não tinha um motor tão forte como eles tinham, né? Então a gente apanhava um pouquinho mais para frente, mas de saída, quando tu conseguia, nós estamos falando de que tu largava no pé, cara. Não estamos falando de botãozinho, isso e aquilo. Era tudo no pé. Tu dosava a saída, saía e já mandava segunda, terceira, quarta. Então, assim, era bem mais louco o negócio do que hoje. Hoje tu consegue guiar mais tranquilo, digamos assim, mas não tira nem um pouco a pilotagem do piloto, né? Ele tem que guiar mesmo, tem que mandar as trocas de marcha no limite certo e tal, senão perde a passada, né? Por um Mas acaso, o teu Força Livre dianteiro não foi um dos primeiros carros do Brasil a entrar na parcial de 1.2 dos 60 pés na época? daí nós estamos falando, porque eu tive várias passagens de Força Livres, né? Então eu tive 2 Força Livres vermelho e 2 Força Livres amarelo, certo? O Força Livre último amarelo foi o primeiro carro a andar no 1.2. Foi o primeiro carro. Cara, foi muito trabalhado a suspensão daquele carro e embreagem. Muito. Claro, e o setup da injeção, né? Na época, quem era o tune nosso era o Heraldo, com o Jax. Uma parceria assim, cara. Bom, deu os grandes frutos, né? Pena que na época nós tínhamos muita potência. Eu já estou falando isso do último carro, né? Muita potência para um câmbio, que era um Mendeola 4 marchas que a gente usava, mas o câmbio não aguentava o limite da potência do carro. Então nós tínhamos que sempre trabalhar com uma potência menor e vinha acertando os 201. Vinha acertando. Bom, eu cansava de passar, a gente trocava as 4 marchas nos 201 metros, e eu passar com a mão engatada no câmbio, o câmbio não pular fora, mesmo assim caía, nós tinha que baixar a pressão. Cara, e o trabalho de suspensão que a gente fez naquele carro, assim, nossa, foi espetacular, sabe? Espetacular mesmo. Por isso que veio 1.2. Loucura, ó. 1.2, Kaká, Pazini, Luciano Nichetti. Falamos de vários nomes, mas
tem umas puxadas que eu olhei e eu assisti, que você fez grandes puxadas, na verdade, ao lado dos hermanos argentino do Vitor. Cara, essa tem história. Olha só, você naquela época imaginava que hoje a equipe do Vitor é o atual recordista nacional na categoria Força Livre Dianteira, 7,3. Você imaginava que naquela época poderia virar aquele tempo, ou esse tempo? Os argentinos, que você andou lado a lado. Tu quer que eu fale deles ou do meu carro? Porque o deles era Vero, que eles iam conseguir andar no 2, no 7-0, na casa do 7. Tanto que na época, quando eles vieram andar, porque, olha só, teve até uma treta, e vamos dar um nome assim, porque eu acabei protestando eles, né, quando eles vieram andar aqui, e causou muito problema isso. Tanto que a gente falou antes de começar a prova, que se eles andassem, porque eu estava disputando o campeonato. Aquela prova eu estava disputando o campeonato. Se eu ficasse na frente do Nikiete, se eu não me engano, e do Kaká, ou eu acabasse em segundo, o Kaká em primeiro, eu ganhava o campeonato. Certo? Nós estamos falando de um brasileiro, um VP Series. Então eu falei para eles, ó, o argentino, o carro dele é um XTM, não é um força livre dianteiro. Esse cara não tem o quadro na frente. Ele não tinha o agregado, não tinha nada, cara, era tudo. Falou, se esse cara e o motor do cara era assim, o meu força livre eram 8 válvulas com 1000 HP. Certo? Naquela época, 8 válvulas meu que já era. E ele não, ele tinha uns 1.200, 1.300 que nem o Amboni na época. O Amboni tinha 16 dele, era seus 1.300, era 300, 200 a mais que nós. Enquanto nós morria para ter a potência, ele sobrava. Então, quando ele veio andar, que ele acabou me desclassificando, se eu não me engano, nas quartas de finais, eu acabei indo protestar ele. E eu chamei ele e o preparador. E fomos para lá na vistoria, eu falei, ó, teu carro tá fora. Ele falou, tudo certo, tá fora. Mas nós vamos voltar para bater o recorde. Eu falei, vocês vão bater o recorde, porque o carro de vocês é muito rápido. Só que não com essa carroceria. Vocês têm que fazer uma carroceria que se enquadra na nossa categoria. E vocês vão passar, porque o motor de vocês é muito grande. E naquela época, depois que isso aconteceu tudo, eu passei mais um ano andando. E aonde eu encostava, ele encostava junto. E eu com o meu 8 válvulas galinho, né? E ele com um garnizé gigante, né, cara? Daí um dia eu cheguei, daí nós terminou aquela prova ali e tal, terminou, e eu tava muito frustrado, porque eu não conseguia competir mais com os caras, e os caras estavam com motor grande, eu falei pro Jacques, vamos montar um motor grande, eu quero um motor grande que nem o deles. E no final de, cara, acho que foi 2009, se não me engano, 2008 para 2009, isso. Eu fui pro festival, e Jaquinho, eu acabei quebrando, cara, sem sair do lugar. Mais de 8 câmbios. Meu Deus. Lá em Curitiba. E lá eu desisti de andar com o equipamento que eu tinha. Parei, falei, vamos fazer um novo. E aí nós fomos para a Argentina. O Jacques tem um cara lá que é fenomenal. O cara que nos desenhou o papel, desenhou o motor, sistema, tudo para nós. Cara, num papel de guardanapo. Nós numa conversa, é um senhor Balestrini, cara. E não sei se ele tá vivo ainda, mas o Jacques sabe dessa história, porque ele tava comigo. E, cara, de lá para cá, eu falei, não, vamos fazer um carro de verdade. E a gente fez tudo, Jaquinho, assim, ó, a gente fez tudo que existia de melhor na época. Tudo e mais um pouco. Para mim poder andar com esses caras, né? E eu já sabia que se ele viesse com tudo que ele tinha, no Vituro, eles iam andar no 7. E eu já queria um carro de 7 segundos. Eu falava pro Jacques, vamos fazer um carro de 7 segundos, E a gente fez. Só que, assim, ó, o que mais me espantava deles, do Vituro, o falecido Vituro, né? Era a condição que ele fazia as coisas funcionar sem ter muito equipamento top. Tu tá entendendo? Cara, enquanto nós tava ali nas eletrônicas, ali com a Fulltech ali e tal, o cara veio com uma injeção, acho que era uma Motec, se eu não me engano, mas a troca de marcha dele era num dedo, aumentar a pressão do turbo era num dedo, eu tinha tudo já programado, então, e assim, e o próprio piloto, que agora, se não me engano, era Javier, né? O piloto do turbo, ele guiava muito, porque não tem como o cara não guiar se tocar um carro desse sem saber guiar, né? Não é qualquer um que senta no carro e faz virar. E ali nós sabia que um dia eles iam entrar no 7, sabe? Mas acabou deles não conseguindo mais com aquele carro, né? Mas eles têm a receita pronta e aí, ó, tá aí onde eles chegaram. Que é... Não sei se eles chegaram no limite,
sabe? Eu creio que ainda a força livre... Na época, a gente sempre conversava que a força livre dianteira e a força livre traseira tem que andar meio parecido as duas, nos tempos, sabe? Nos tempos. Por quê? Força livre traseira, ela pode sair até um pouco mais rápido, mas a dianteira, ela vai para frente, mais para cima, sabe? Então, eu acredito que a força livre dianteira e a traseira tinha que andar parecido. Não o que foi feito agora, que caiu no 6 e lá vai caqueirada, né? Mas ali no 7.3, 7.2, 7.1, eu creio que a força livre vai entrar. Vai entrar. Se os PA conseguir equipamento que aguente, o maior problema hoje da força livre dianteira é equipamentos que aguentem, né? Um câmbio resistente e um bloco resistente. O resto ali, os PA já pegaram, digo quando eu falo os PA, todos eles já pegaram a receita do chão do carro, já pegaram a relação de câmbio, e aí o caminho fica mais fácil para todos. Olha, essas histórias que eu estou escutando aqui, fiz até uma anotação, me volta uma coisa na memória. Uma puxada que você fez com o Kaká, tá? E após os boxes ali comemorando, acho que foi até um recorde que você fez no Velopark, não me recordo. O Kaká chegou no teu box. Chegou no teu box falando, quero vlog, quero vlog. Que ele falou que não acreditava, que tu falou que tava LO. Me conta um pouquinho dessa história. O que ele não acreditou? O que ele não estava acreditando na puxada? Não, é que, na realidade, falavam muito do nosso motor. Que o nosso motor, por causa que o Heraldo sempre foi um cara muito entendedor no nitrometano. E eles achavam que o nosso carro era, cara, babava nitrometano. E nós não andava com aquilo. Nós usávamos um combustível chamado M5, certo? Sempre andou com M5 e nada mais que isso, ok? E na época, o Jax sempre foi um cara assim que teve muito cuidado com tudo. Então ele nunca quis levar o motor no limite. Ele fazia um motor forte, grande, que se tu pudesse exigir dele o máximo, ainda estava na metade do que ele podia aguentar. Então o Jax sempre foi muito precavido com tudo, sabe, nessa parte. E nós, para você ter uma ideia, nós estávamos virando rápido, andando com 2,8 kg, 2,9 kg. O nosso motor tinha bastante taxa, girava muito, né? Eram 20 válvulas, então tinha bastante taxa e girava muito, mas andava com 2,8 kg, 2,9 kg, 3,2 kg e tal. E sempre babando combustível, sempre sobrando, sabe? Sempre a sonda lá em low, babando. E naquela que a gente virou 8,5 cravado, que na época já era rápido pra caramba, o Kaká veio reto olhar o log. Tava o Heraldo e o Anderson olhando o log, e eu cheguei pro Kaká e falei, não precisa olhar, tá em low a sonda. Duvido, cara. Quando o Anderson abriu e mostrou a sonda em low, aquele turquinho ficou doido. Falou, não acredito que a sonda tá em low. Eu falei, tá em low, tá sobrando. Cara, assim, então, nós tivemos algumas assim, nós tivemos umas faltas de sorte no carro. Porque esse carro já era para ter entrado no 7 na época. Já era. Por causa das parcial, né? Ninguém entrava no 1, 2, a gente entrou. Então, era assim. E eu não fico frustrado por isso. Eu fico feliz por isso, porque por causa de um recorde meu, e depois veio os outros subsequentes, o pessoal começou a se mexer, e a arrancada, a pessoa tem, os pilotos, as equipes, elas têm que ter esse espírito, sabe? Sempre vai ter alguém melhor, sempre. Você nunca vai ser sobre o cara, só se você tiver o melhor carro e ninguém compra igual. Agora, se tiver tudo dentro de um bolo, um vai ser sempre melhor que o outro, e esse é o espírito. Esse é o espírito, sempre mais rápido. Só que hoje, com os mata-matas que existem, além de você ser muito rápido, você tem que ser constante, que a regra é constância, né? Para você conseguir vencer os mata-matas. E era uma coisa que a gente sofria muito, por isso que a gente fez um motor muito grande, um motor muito forte, mas com pouca potência, assim, botava pouca pressão e tal, porque a gente queria achar um ponto do carro seja rápido, ao ponto de aguentar todas as baterias. Não ter que ficar tirando o cabeçote, abrindo o câmbio, isso e aquilo, sabe? Então, nós tínhamos algumas ideias na época para isso, só que levava um certo tempo, né? Olha o que você me falou agora aí, então, que o Kaká não acreditava na sonda. Perfeito. Então, você teve passagens aí por outras categorias também, né? Quais as categorias? Qual era o sonho do Ayrton? Subir de categoria, sair da força livre dianteira? Qual que era o objetivo do Ayrton Carraro? Chegou um tempo que eu estava um pouco, vamos achar a frase, a palavra, desiludido na força livre dianteira. Por quê? Porque eu botava um caminhão de dinheiro, as peças não aguentavam e tu não andava como você queria andar. E um dia eu recebi um convite do Velopark para andar num dragster deles. Na realidade, de carona primeiro.
Ah, E e tu tinha o triplo, né? e cara, depois que eu sentei lá de carona, eu falei, não, é isso aqui que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. É isso aqui para mim. E aí eu acabei adquirindo um Dragster. E pena, Jaquinho, que tudo isso aconteceu numa época que o Velopark, depois de algum tempo, fechou, né? Você lembra que em 2014 2014, né? ele parou. E ali foi onde eu murchei. Por quê? Porque eu tinha feito um carro para andar naquela pista. Eu não conseguia andar. Para você ter uma ideia, eu ia andar em Curitiba. A gente tinha que tirar toda a pressão do carro, andar só com a pressão da válvula, tá? De prioridade, para mim poder andar em Curitiba. Senão o carro não andava. Não andava. Então a gente fez um carro para andar no Velopark e acabei comprando um Dragster para andar no Velopark. E daí acabou tendo esse problema aí, fechando. E naquela época eu me dei uma murchada com tudo, sabe? Murchada. E daí a gente acabou não tocando para frente o projeto. Mas assim, cara, o meu sonho era andar de top fuel. Era andar tudo que dá, um top álcool. A ideia era essa. A ideia é essa. Até o Alejandro, na época, quando logo que eu comprei ninguém sabe, só o Jax. O Alejandro, na época, quando eu comprei o Dragster Lite, o Alejandro me ligou. Falou, você não quer comprar o meu top álcool? Eu falei, cara do céu, nem sentei a bunda ainda naquele dali, como é que eu vou já pular num outro maior? E eu tinha essa consciência, sabe? E os pilotos hoje, eles deveriam ter essa consciência. Não é assim, eu sento no traseiro e vou andar. Não, cara, você tem que vir de cima para baixo, de baixo para cima, devagarzinho. Vai, pega um tempo, um ano. Se tu quer crescer rápido, anda um ano ali, pega a mão do negócio e aí evolui. Porque senão, cara, para o cara acidentar é bem fácil perder a mão do Ó, carro. É bem você fácil. falou agora aí do Dragster. Uma pergunta. A Ayrton Carraro se aposentou, parou com a arrancada mesmo, como piloto? Então, deixa eu ir um pouquinho para trás. E tu vai me entender. É que as pessoas hoje ficam dizendo, poxa, cara, mas você parou de correr e tá na federação e tal, né? Em 2008, se eu não me engano, nós tentamos montar uma associação de pilotos. Eu, Cacau, Sapinho e mais um monte de outros pilotos aí, que se eu fosse numerar eles, eu vou ser injusto com todos. Porque nós sempre tivemos o problema de não ser assistido. A gente botava, mas não voltava. Vamos dizer assim a frase, né? E na época a gente quis, eu não consegui. E eu falei um dia comigo mesmo, falei, um dia eu vou entrar numa federação dessas e eu vou lutar pelo meu povo, pelos meus amigos, meus irmãos da arrancada. E naquela época eu acabei virando presidente do Automóvel Clube de Chapecó e fui aprendendo, amadurecendo tudo isso, sentindo os dois lados, vendo como é que funcionava. E com a parada de 2014, acabou acontecendo mais outras coisas na minha vida que me fez eu repensar muito em tudo que eu fazia, né? Me veio o convite de entrar dentro da federação. E na época eu tinha jurado que eu não voltava mais competir profissionalmente, porque eu tinha acabado me aborrecendo com algumas coisas que aconteceu. E veio o convite para ser vice-presidente. Eu falei para o João na época que eu só iria ser vice-presidente, ia tocar alguma coisa se fosse para ser pelos meus ideais, que eu achava como piloto que deveria ser, porque eu tinha vivido isso e eu sabia o que faltava. E o João, na época, falou, vamos embora. E eu passei algumas coisas, que nem essa carteira aí barata de cento e poucos reais, na época foi eu que dei a ideia aqui em Chapecó para ele, sabe? E aí a gente está tentando fazer um trabalho. E sobre eu voltar, Jaquinho, cara, dificilmente eu volto a competir de novo, sabe? Eu acho que a minha fase na arrancada como piloto terminou, aquela profissional, sabe? Tu mesmo sabe que eu sigo hoje, estou seguindo um outro caminho na minha vida, tu sabe disso. Estou estudando outro caminho, tô indo fui já para outro caminho, e o meu caminho vai ser para esse lado a partir desse momento. Mas desistir, largar de mão de algo que eu amo, seria imprudente, sabe? Aí não vou dizer nunca mais. Não, nunca mais a gente não pode falar. Vai que eu, se fosse voltar, eu te digo para ti, eu ia ter que sentar num V8, cara. Eu gosto desse negócio aí, ou um 6 cilindros turbo, ou um V8. Aí eu gostaria de voltar a andar, porque eu digo que a força livre dianteira hoje, se eu fosse voltar a andar com ela,
Ah, tem muito casca grossa ali, né, cara? Não que os outros não tenham. Tem os casca grossa, só que a força livre dianteira é bem diferente desses outros carros que eu te falei. Ali mexe muito mais outras coisas que os outros não mexem tanto, né? Então, mas assim, eu sou um apaixonado pela força livre dianteira. Você estava numa reunião na CBA e eu estava com o pessoal lá do Velopark, lá, o preto lá da FGA, nós estávamos conversando e eu queria saber como é que estava andando a força livre lá. E daí eles me falaram que a força livre dianteira estava andando com chassi travado, tudo as rodas no chão. Eu falei, mas daí vocês estão perdendo a essência. Cara, tem que andar nas 5 polegadas, nas 3 polegadas com a roda, porque o cara tem que ter a manha de acertar o carro na saída, não sair cravado, sabe? Então, assim, até hoje eu me preocupo com todos esses detalhes, sabe? Porque eu acho que tu não pode perder a essência dos carros. E é uma coisa que eu tô brigando isso dentro da arrancada, que na época eu já brigava, que não se pode perder a essência. E vamos dar um exemplo, não que isso, mas vamos dizer assim, começar com a Standard. Cara, Standard é o início. Se tu quer ser mais rápido, tu vai para uma DO. Se tu quer ser mais rápido, tu vai para uma DS. Você não tem que transformar uma Standard num DO, sabe? Estou dando um exemplo. Então, e a arrancada hoje perde muito, Jaquim, por causa disso. Não tem mais o trampolim. Não tem mais o cara ter o tesão de sair de uma categoria para andar mais rápido na outra. Não, não. O cara quer fazer aquela categoria mais rápido. Então, daí por isso que se perde algumas essências. E tudo para dar certo na nossa vida, a gente tem que ter as essências, as coisas que te motivam para tu estar cada vez mais constante, né? Então, mais ou menos esse pensamento. Esse pensamento aí, você falou duas coisas que eu preciso pedir até para o público poder entender um pouquinho mais. Que você foi para o outro lado. Que lado você foi? Então, cara, olha só. O Jax, ele me trouxe a conhecer um cara chamado Jesus Cristo. E isso, cara, eu tô te falando isso de 2006, 2005, 2006. E o Jax vinha plantando aquilo em mim, sabe? Veio plantando, eu fui começando a semear a palavra nos louvor, nós ia viajar, o Jax, pá, louvor aqui, pá, louvor ali, e aquilo veio vindo, e o Jax levava a palavra para mim, e aquilo vinha me amadurecendo, ia me deixando cada vez mais com paz de espírito, porque a gente vive hoje, a nossa vida hoje tá lutando por tudo, né? Só que da gente luta erroneamente. A gente tem, para nós poder lutar e ser vencedores, nós temos que ter paz de espírito. E só tem um cara que traz paz de espírito, que é Jesus Cristo. E isso veio vindo na minha vida, sabe? E eu acabei me batizando em 2014. E, cara, eu digo para ti assim, foi a melhor escolha da minha vida. Quem me conhece sabe quem eu era e quem eu sou hoje. Princípios, não que eu não tinha princípios, conduta, reorganização pessoal, profissional, familiar. Eu tinha isso, só que era do mundo do que eu pensava, vamos dizer assim, para não ofender as pessoas, assim, mas andar, tipo, o mundo hoje é meio jogado as coisas. Eu faço o que eu quero, como eu quero, que se lixe todo mundo. É mais ou menos assim que as pessoas pensam. E, infelizmente, isso nos acarreta a não gostar do próximo como deveria ser. E isso eu acabei adquirindo na minha vida cada vez mais, não que eu não tinha. Eu sempre tive. Mas isso eu carrego hoje dentro de mim. E eu faço teologia, estudo a palavra, busco ela diariamente, incansavelmente, e isso me faz muito bem. Por quê, Jaquim? Porque Jesus, ele acabou me dando algo que eu tinha, mas não em grandeza como eu tenho hoje. Eu amo a todos, cara. Por mais que o cara me ofendeu, por mais que o cara brigou comigo, por mais que me roubou, o que for, cara, eu amo essa pessoa, entendeu? Eu amo essa pessoa, eu quero amar ela cada vez mais, eu quero, se um dia ela puder, eu falar de Jesus para ela e dizer para ela, cara, eu era um drogado, eu era um bêbado, e hoje eu sou um cara que ando são e ando levando a palavra, porque a gente tem várias chances na nossa vida, Jaquim. E a gente não pode perder essas chances. E a gente vai dizer, mas o Ayrton, então, hoje o Ayrton, ele é 100% certo. Não, eu sou um pecador com qualquer um. Só que a diferença é que hoje eu estou querendo mudar. Eu estou sempre querendo ser o melhor, sempre melhor, sempre melhor. E é isso que Cristo faz em nós.
Cristo vem tratando a nossa vida, vem tratando o nosso caráter para nos tornarmos melhor com o próximo. Que nem a palavra dele fala em Mateus 12, 21, que é os mandamentos de Cristo, 19 e 21, o último mandamento dele. Amará teu próximo como a ti mesmo. Então, a partir que você tem esse mandamento dentro do teu coração, cara, se o cara te bater na cara, dá outra face. Ele é igual. Tem que levar ele a Cristo Jesus. Muito legal. Mas tu falou mais uma coisa ali sobre federação. Eu me lembro, nessa época aí que você fez a comissão, você, Kaká e tantos outros, você era um cara que batia muito de frente com a federação. Muito. Batia. Hoje, você está do outro lado, vice-presidente de uma federação. Como você administra todas as críticas que você recebe? Sendo que você era um cara que criticava, que falava, que apontava o dedo. Hoje o dedo é apontado para você. As críticas são para você. Como é que é a tua administração perante tudo isso? Tá, assim, como a gente tem uma bagagem, a gente sabe o que vai crescer e o que é perseguição, certo? Então, o que é perseguição, cara, eu não dou bola, eu passo aqui, entro aqui, não vou dar bola, porque todo mundo tem o direito de falar, certo? Todo mundo tem o direito de questionar. Agora, quando são questionamentos que realmente são pautados, que são certos, cara, converse com o João sobre mim. Eu e o João já tivemos N discussões, sabe? Sempre rogado pela melhor coisa que é dentro do automobilismo. Então, assim, eu não dou bola para crítica se não for construtiva. Agora, se for uma crítica construtiva, eu dou bola. Porque eu não sou sábio. Eu posso errar, eu sou humano. Agora, se eu for uma crítica de perseguição, cara, esse cara só tá perdendo tempo comigo. Só tempo. Porque eu não vou dar bola porque não vai mexer comigo. Não vai mexer. Eu tenho princípios e valores. E eu vou rogar e vou lutar por eles. Principalmente como piloto que sou. Eu não vou, eu vou aceitar o que os caras me falam lá de cima, eu vou aceitar por respeito à autoridade deles. Mas eu vou dizer, vocês estão errados, nós temos que andar assim, andar certo, esse é o caminho para as coisas acontecer, isso e aquilo. Agora, o que eles falam, o que eles deixam de falar quando são fora do nexo do certo, cara, entra aqui, sai aqui, eu não dou bola, porque se eu for me queimar por tudo que já falaram de mim, quantas besteiras falaram de mim, cara, sabendo que não é verdade, eu não tenho por ficar bravo pelo que não é verdade. Eu tenho que ficar bravo quando é verdade. Então, quando não é verdade, Jaquinho, não me atinge em nada. Em nada. Essas duas perguntas eu tenho uma curiosidade, e até eu pedi para o pessoal, e é uma curiosidade que a gente tem. Na sua época dessa comissão, qual era a maior exigência que vocês, pilotos, faziam para a federação? Um regulamento justo, certo? Vistoriadores realmente, vamos dizer assim, diante sempre de uma ordem de vistoria e aquilo um padrão, certo? A tal falar da carteira, que a gente queria uma volta disso tudo, que a volta seria, sei lá, achar patrocinadores e tal. Até na época, a Força Livre fazia muito isso. Colocava patrocinadores e depois trazia dinheiro, né, para os pilotos e tal. Mas no Brasil, a arrancada sempre foi tratada como um esporte rebelde, assim, vamos dar a palavra, sabe? Nunca foi um esporte profissional. Hoje ela já está vista mais profissionalmente. Eu tenho medo de algumas coisas que está acontecendo, que sai do profissional, sabe? Mas ao mesmo tempo precisa dessas coisas que estão acontecendo para mexer com toda a estrutura. Eu acredito sim, mas que talvez não coloque alguns patrocinadores âncoras que poderiam colocar na arrancada para fortalecer ela mais. E isso na época, dentro da comissão, era isso. A gente brigava muito por segurança. Cara, segurança era a primeira coisa que a gente queria, porque era muita gaiola, era muito qualquer coisa dentro do carro, apertava de qualquer jeito e fazia. A tal carteira de piloto. Vistoria, que realmente a gente pudesse ficar tranquilo, que não era tendenciosa, né? Não era só... Era em todo lugar que eu andava tinha esse problema do bairrismo, né? Então, o bairrismo... Qual que é o problema do bairrismo hoje? É você sempre querer puxar para o teu lado.
pistas são assim, historiadores são assim, mas não é porque ele não é profissional, é porque ele é muito amoroso. Ele gosta daquele local, então ele vai querer sempre ajudar, sempre ajudar. E o problema de ajudar certas pessoas que não têm uma conduta mais, vamos dizer assim, mais sérias, elas levam para o lado daí da falcatrua. Daí o cara tá me ajudando, mas eu vou enganar ele para ele me ajudar, sabe? Isso foi uma das coisas que a gente conversou muito dentro da federação quando eu montei o quadro de vistoria, que a gente não poderia ser bairrista e não poderia ajudar. A gente tem que ajudar dentro do regulamento. O meu limite é o regulamento. E vamos melhorar o regulamento cada vez mais. E uma coisa que eu falava muito para o João, e falo até hoje, que nós teríamos que ser um canal para eles. A federação está aqui, diretores da arrancada, diretores do automobilismo em si, dentro da federação, tinha que ser o canal, onde recebia e passava. Recebia e passava. E isso acontece muito na arrancada, sabe? A gente escuta muita gente e a gente sempre faz em prol de tudo. Que nesse regulamento aí que causou tanto trauma em todos, assim, que... porque a federação é incompetente, porque atrasa regulamento, isso e aquilo. Por a gente escutar bastante os pilotos, que eles falam que a gente não escuta, a gente acabou atrasando o regulamento. Para ajustar todos eles dentro de um pensamento para não acabar prejudicando os pilotos. E por isso que se demorou um pouquinho mais para soltar o regulamento. Regulamento, para mim, fique bem claro isso, se solta em outubro ou máximo novembro, certo? E tem que ser tratado antes. Tem que conversar antes com todos. E durante a prova a gente conversa com todos eles, sabe? Todos vêm conversar com a gente, vêm se queixar, vêm fazer, vêm dizer alguma coisa, e a gente absorve tudo muito isso, sabe? Então é mais ou menos dentro desse pensamento, dessa ideia aí. Na verdade, todo esse pensamento que você mostrou e falou agora aí, que era o que vocês exigiam, não deixa de ser o que eles exigem para vocês hoje. É mais ou menos a mesma coisa, se mantém no mesmo nexo. Isso aí. Isso aí que eu trabalho, porque como eu vivia muito isso está no meu sangue, entendeu? Então, quando o cara vem falar um negócio para mim, eu tenho que até me cuidar como eu vou levar para frente, porque minha vontade é estourar com eles. Ela falou, gente, vamos criar vergonha, vamos mudar isso ainda. Não, calma, vamos com calma, nós temos que tentar fazer diante de tudo que já tem feito. Vamos com calma, com princípios, com mais tranquilidade, porque assim, Jaquinho, vou dizer uma coisa para ti, não se ganha berrando. Não se muda gritando. E depois do grito e do berro, se vai para umas outras conclusões. Então, quanto mais você for tranquilo e diante de sabedoria levar os pedidos para frente, pode ter certeza que isso vai acontecer. Agora, gritando, escolabando, fazendo confusão, denegrindo, cara, não vai acontecer, porque você não vai ser ouvido. Porque tu acaba sendo aquela pessoa que é exclusa por ser barulhento. E, de repente, o barulhento é bom. A gente precisa ter o barulhento, mas um barulhento sábio, não um tolo. Entendeu? E daí aí acaba dando os problemas em todo o procedimento. Mas que a gente tira muitos proveitos de tudo, a gente tira. Tu pode ter certeza. E uma coisa eu digo para ti, enquanto eu estiver dentro da federação, eu vou lutar pelos pilotos, pela arrancada. Eu vou lutar. Vou lutar sempre e vou escutar todo mundo. Show de bola. Ayrton, muito obrigado por receber aí na sua casa, nessa terça-feira aí. Desejo sucesso, grande sucesso na federação, na sua vida. E como eu sempre falo, todos os programas, a câmera, neste momento, é sua para você fazer o agradecimento a quem você quiser. Cara, assim, ó, se eu fosse começar a enumerar aí muitas pessoas, mas em primeiro lugar eu agradeço a Deus. A Deus, porque sem ele eu não estava aqui, certo? E até eu me emociono um pouco, porque se ele não tivesse me aceitado como filho dele, realmente eu não estava aqui. Só eu sei o que eu passei em 2014. E cara, se eu for começar a enumerar, vai longe os meus agradecimentos. Mas, assim, cara, do fundo do meu coração, a minha família, as minhas filhas, a minha esposa, o Jax, ao Jorginho, ao Alexandre, pessoas assim que me ajudaram no mundo da arrancada, muito. E esses meus amigos da arrancada, eu digo para ti assim, eu posso estar distante e até não falar deles, mas eles todos moram no fundo do meu coração, sabe? No fundo do meu coração, e eu sempre vou ser muito grato a todos,
aqueles que eu tive desavenças e aqueles que eu abracei, que eu beijei, todos eles, porque a gente aprende em tudo e a gente tem que levar tudo isso como ensinamento na nossa vida. A gente não pode ter inimigos, a gente tem que ter pessoas que nos afrontaram para nós fazermos crescer cada vez mais e assim perdoar todos. Acho que é assim que a gente precisamos dever andar na nossa vida, sabe? E aí que é dentro dos princípios de Deus. Mas assim, cara, seria longa a minha história de conversar. O Anderson foi um paizão para mim. O Anderson, cara, foi um paizão para mim. O Niquete é um outro cara sobrenatural, sabe? Por mais que nós tivemos nossas rixas, o Niquetão é um cara legal. Sapinho, cara, meu, vou citar eles. Se eu não vou longe, eu começo a me emocionar aqui, porque eu tenho muita saudade desses caras. Eu tenho muita saudade deles, cara. Muita saudade mesmo, de todo mundo, sabe? Eu tenho muita saudade. E hoje, como eu tô distante de vocês, eu tenho saudade de todo mundo. Porque, cara, tá na veia, cara. Tá na veia escutar o barulho do carro, tá na veia eu querer andar. Cara, eu tenho que me segurar, porque tem vontades, tem dias que eu digo, deixa eu sentar nesse carro aí pra andar, cara. Sabe? Mas a gente se controla porque a gente hoje está dentro da federação e a gente não pode misturar as coisas, né? Mas cara, essa aí, e eu estou muito feliz por vocês terem me convidado aqui, muito obrigado. Obrigado ao Marcel, obrigado a todo o teu time aí. E eu digo para ti assim que a gente conversou bastante, foi muito bom. E como eu te falei antes ali, a gente está falando 30% da minha vida. Tem muita história, cara. Tem muita história, muita coisa boa, muita prova louca que a gente foi andar, cara. Briga por recorde, cara. Assim, cara, é longe a história, é longa, sabe? Então, tem muitas pessoas que passaram na minha vida que me ajudaram e que eu agradeço a Deus por eles terem passado na minha vida e é isso aí. É isso aí. Cara, eu só tenho a te agradecer. O bacana dessa conversa aqui é que fica o gostinho de quero mais. E esse quero mais vai ser aqui no estúdio. Vai sim. Beleza? Vou sim, pode deixar. Só me dá o dia aí, que vai ser um prazer estar aí com vocês e já espero que eu possa dar um abraço em vocês aí, porque com certeza. Uma coisa muda na vida da gente, né? Hoje tu dá um chute no pé do cara, ou cotovelado sem amor. Verdade. Então... Ayrton, muito obrigado. Deus abençoe você e sua família aí. E o Fora das Pistas só agradece. Valeu, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Deus te abençoe. Obrigado a Ayrton Carraro aí, mais uma lenda da arrancada, conversando aí com Fora das Pistas. Outras lendas virão para contar as suas histórias e as suas puxadas por esse Brasil afora. Quero fazer um agradecimento especial agora à Engie Diesel Power Chips. A Engie Diesel que reprograma carros, caminhonetes, caminhões e máquinas agrícolas. Em todos os estados do Brasil tem um representante e também nos países do Mercosul com seus representantes. Entre em contato pela rede social que está aqui embaixo. Bom, agora nós vamos falar aí com o nosso amigo Marcelo Toretto. Marcelo que tem uma loja, você que está querendo fazer um carro aspirado, um carro turbo, e ele vai mostrar algumas das opções de peças que ele traz toda semana aqui para nós no Fora das Pistas com promoções especiais. Fala para nós aí, Marcelão. Boa tarde, galera, beleza? Aqui é o Toretto da Toretto Drag Race, trazendo mais um vídeo para vocês aí de promoção de peças da semana. Se precisarem, pode contar com a gente aí, trabalhando normalmente, com as restrições devidas, né? E enviando peça normal para o motoboy, ou correio, Sedex, transportadora, enfim. Toda a linha de comunicação aí está aberta, trabalhando normalmente. Fechou? Galera, tem promoção da hora aqui, ó. Válvula RIC para AP. Essa aqui, ó, é 41mm admissão e 36 escape. Haste de 8mm aí, ó. Todo mundo procura essa válvula. Top no mercado. O jogo do AP completo aí, as 8 válvulas, R$400. Temos o trambolho para 6 cilindros também. A pronta entrega na Toretto Drag Race. Admissão 202 e um 60 escape também, nitretada. Válvula top. A pronta entrega também para 6 cilindros na Toretto Drag Race. Fechou? Ambos os dois pares aí, parcelamento que todo mundo já conhece. Alavanca Atom para AP aí, ó. Hoje a mais vendida no mercado. Todo mundo já conhece, faz a propaganda por si só. Temos com sensor por guia e sem sensor por guia aí. A pronta entrega também a partir de R$1.090. Intercooler, galera, para linha AP, frontal radiador aí, ó. A gente tem a pronta entrega também, da SPA até 700 cavalos. Esse aqui vai na frente do radiador, tá? Só o intercooler, R$990. Coletores de cana aí, ó. Esse aqui é o famoso
saída capu, e esse aqui saída para-choque. Você quer fazer a saída no para-choque ali com a pesão, 3,5 kg. A gente tem a pronta entrega aí também. Esses coletores estão na promoção de R$ 850 por R$ 750. A pronta entrega também. Todo mundo já conhece a marca, fala por si só. Lessan, fechou? Agora a alavanca para câmbio 260F, Chevette, Opala e derivados. Pode ser Traveco, pode ser o que for aí, ó. Pronta entrega na Toretto Drag Race. Câmbio 260F ou C10 aí, ó. Engate por cima, tá? Sem sensor pro guia aí, ó. A partir de R$ 1.000. E com sensor pro guia original Fulltech a 1.390. Tampa de válvula P, ó. Essa aqui é bem legal, galera. Que já tem o dispositivo aqui para o suporte do sensor de fase aí, ó. Um dos itens mais vendidos da loja. O mais da hora que já acompanha Nipple, que vem aqui, ó, 12AN, com as arruelinhas já aqui e parafuso. A R$ 380 a pronta entrega na Toretto Drag Race. Acho que isso aqui é o que mais vende hoje. E temos a linha de conector aí, botão New Step da Lotus também. Botãozinho comum, ó, R$ 75. Esse botão é animal, galera. Já o botão com chicote aí, ó, se você precisar já, R$ 148. Gancho para reboque, toda a linha de volante, New Step. Isso aqui é aquelas borboletinhas que vai atrás no volante aí, ó. A pronta entrega na Toretto Drag Race também. A partir de R$ 148 também. Fechou? Galera, o que precisarem aí, contate a gente pelos canais de atendimento. Estamos trabalhando normalmente, tá? Será respondido ou pelo telefone da loja também. Aqui no Ramela não. Beleza? Um grande abraço aí, galera. O que precisar pode contar com a gente aí. Tudo de bom. Valeu! Muito obrigado aí, Marcelão Toretto. Entre em contato com a Toretto Drag Race aqui pela rede social. Quero fazer um agradecimento especial também ao Martim da FP. A FP atende toda a linha, tanto aspirado, turbinado e aos carros de rua. Entre em contato pela rede social ou nas melhores lojas do Brasil. E para controlar o motor com pistões AFP, você precisa de uma boa injeção. A Ingepro tem vários modelos de injeção e atende toda a linha aí, tanto motor 4 cilindros até 12 cilindros. Ingepro.com. Rapaziada, muito obrigado pela audiência de vocês e semana que vem eu volto na casa, no celular, no tablet, no computador de vocês, aonde vocês estiverem. Um abraço, até lá, tchau, tchau.